E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, não teria outro jeito de eu começar esse vídeo sem agradecer todo mundo. Eu sempre acreditei nesse lance de energia, né, de positividade, de oração, então não preciso nem falar. E ontem, quando eu gravei o vídeo falando da Érica, eu recebi centenas, milhares de comentários de vocês desejando força, não só para mim, mas para ela também. Eu mostrei todos os comentários para ela, ela assistiu o vídeo e leu todos os comentários. E eu acredito muito nessa força. Sabe por que eu acredito nessa força? A previsão dela sair era sábado. O médico foi ontem no quarto, ela estava com uma sonda no nariz, assim, sofrendo pra caramba. O médico foi ontem no quarto e falou: olha, provavelmente você vai sair só no sábado, porque a gente precisa ficar com essa sonda por um tempo, fazer raio-x e examinando e tal. E aí hoje de manhã eu passei a noite no hospital, ela teve uma noite difícil por causa da sonda. O médico chegou lá de manhã e falou: ó, acabei de ver seus exames, ela tinha feito o raio-x ontem, eu vou tirar essa sonda, você vai voltar para casa hoje. Então ela tá em casa, meus amigos. Ela tá em casa, recebeu alta hoje. Eu acho que agora que bateu todo o cansaço desses dias todos do nervoso que eu passei, que eu falei para vocês que eu fico sem chão, né? Mas só queria agradecer. Graças a Deus, eu tenho certeza que graças a vocês, a ajuda de vocês também, e a fé que a gente tem, ela tá em casa, graças a Deus. E agora é torcer pra ficar forte, saudável e vamos em frente. O que eu mais quero é voltar à vida normal. O que eu mais quero é voltar à vida normal e acho que a partir de hoje a gente consegue. Então, sem palavras, mais uma vez, para agradecer vocês. Já tinha acontecido quando ela fez a cirurgia para retirada do tumor, né, quando ela teve câncer, que eu recebi 15 mil comentários de pessoas desejando força, e mais uma vez agora, e eu vou falar para vocês, eu vou continuar explorando vocês quando precisar, porque é impressionante a força que a gente recebe, e eu não esperava, nem ela esperava a gente estar aqui em casa hoje. Então, obrigado, agradeço muito de coração. E o pessoal das empresas que estão aqui com a gente, né, o pessoal do Futebol Interativo também ficou preocupado, que eu falo para vocês, essa empresa que tem convênios com vários clubes, né, para você que quer trabalhar com futebol, e eles ficaram preocupados também com a ausência dos vídeos, e aí perguntaram: o que está acontecendo, aconteceu algum problema e tal, e eu fiquei sem tempo para responder e respondi para eles. Então também quero agradecer o pessoal do Futebol Interativo. Eu vou até rodar o vídeo para vocês aqui, porque essas empresas são sérias e tem um lado humano muito bacana também. Não só, todas as empresas que trabalham comigo têm um lado humano, porque a gente acaba ficando amigo dessas pessoas. Então o pessoal do Futebol Interativo, que oferece para você essa oportunidade de trabalhar com o futebol, tem esse lado humano. Então se você entrar em contato com eles, eu tenho certeza que você vai ter esse mesmo carinho que eles têm comigo, eu tenho certeza que você vai ter com eles lá também. Então eu fiz questão de falar deles hoje também, quando eu vou falar de outro parceiro mais na frente, com vários outros, mas então tem esse lado humano. Então, além de ser uma empresa bacana, uma empresa séria, tem esse lado humano. E aí quando você conta, primeiro você precisa que essas empresas tenham a compreensão do que está acontecendo, né? E depois, isso já seria o suficiente. Mas a preocupação deles, como foi de todo mundo, então eu vou deixar no primeiro comentário fixado, no primeiro link da descrição, porque eu não tenho como agradecer também essas pessoas que acreditam na gente, continuam acreditando na gente, tá, gente? Bom, vamos lá. No vídeo de ontem a gente falou sobre o acordo. Aliás, esse acordo aí tá rendendo, hein? Tá rendendo. Vou falar daqui a pouco que a Leila Pereira falou do programa da Ana Maria Braga. Falamos também da lesão do Caleri, que existe um otimismo, né, por parte da diretoria de São Paulo, da comissão técnica, de ter o Caleri no final de semana. E o Wellington, que tá difícil a renovação, mas o São Paulo anunciou a renovação de contrato com o do Belém e do Ibali. Falando em contrato, falando em poder jogar, o André Silva foi inscrito no Campeonato Paulista na vaga do Nestor. Então ele pode jogar já domingo. Ele tá em forma, disse na entrevista com ele, tava jogando, né, no Vitória de Guimarães, disse que tá em forma. E provavelmente, se o Caleri não puder jogar, a gente vai ter estreando o André Silva. Estou bastante curioso para saber como é que vai ser o desempenho desse jogador, porque chegou cheio de expectativa, né? Não custou barato. Então, não sei. Eu acredito que ele vai jogar no lugar do Caleri. Não vejo o Caleri como titular. Eu vou acompanhar agora se o Caleri treinou. Acho que o Caleri nem treinou. O Caleri ficou no refis esses dias. Então, quando não treina junto com a equipe, assim é mais difícil de jogar. Em todo caso, vou passando informações para vocês. Amanhã o vídeo da noite a gente vai estar... Também só vai ter um vídeo, mas vou passar como é que tá o time para pegar o time do
do Novo Horizontino no final de semana. E aí a gente tem falado muito do drama dos convocados, né? Além do Rafael, do Pablo Maia, do Ferrarese, do Bobadilha, mais 2 jogadores foram convocados, o Arboleda e o Rames Rodrigues. O Arboleda vai disputar os amistosos pela seleção do Equador, né? Os amistosos com a Guatemala no dia 21 de março e contra a Itália no dia 24 de março, que é a data FIFA. Esses jogos acontecem nos Estados Unidos e aí não coincide com as partidas aqui no Brasil. Já o Rames, que foi convocado para a seleção colombiana, ele enfrenta a Espanha no dia 22, em Londres, na Inglaterra, lá no Estádio Olímpico. Em seguida joga contra a Romênia no dia 26, em Madrid, na Espanha. Aí se o São Paulo passar pelo Novo Horizontino e chegar nas semifinais, essa partida da semifinal está prevista para o dia 27. Ou seja, apenas um dia depois do término da data FIFA, que é no dia 26. Então a gente, na verdade, gente, o que eu tô preocupado mesmo é com a Copa América, juro por Deus. A Copa América vai tirar todos esses caras do São Paulo, todo mundo, meio time, mais de meio time, a gente já contou aqui, né? Só nessa lista aí, mais de meio time. E o São Paulo joga sem meio time 7 partidas do Campeonato Brasileiro. Não sei porque a CBF é diferente do mundo todo, que para os campeonatos, a CBF não para e prejudica os clubes. Então você tem jogador convocado e acaba prejudicando, e o Campeonato Brasileiro não para com as convocações. Mas antes disso, antes da gente pensar em perder jogador, na data FIFA agora na semifinal, tem que passar pelo Novo Horizontino, né? E aí, a gente tem falado muito sobre lateral, né? Sobre o Wellington renova, Patrick, aí o Wellington não renova. A gente foi atrás de lateral, a diretoria disse que foi atrás de lateral, não achou, tudo muito caro e tal. E aí, surgiu uma informação hoje que o Moreira teria se oferecido para jogar na lateral esquerda, viu uma oportunidade ali. Porque a gente tem na lateral direita o Rafinha e o Igor Vinícius, né? Então são 3 opções na lateral direita: Rafinha, Igor Vinícius e Moreira. Para mim o Moreira é disparado o melhor dos 3. Para mim é disparado o melhor dos 3. O Rafinha, pela experiência dele, é importante, mas entre Igor Vinícius e Rafinha e Moreira, desculpa, eu sou mais o Moreira. E o Moreira jogou muito tempo na carreira dele, muito tempo, o moleque é novo, mas ele jogou durante um período da carreira na lateral esquerda. Então ele tem facilidade para jogar nos 2 setores. Eu, sinceramente, eu arriscaria o Moreira na lateral esquerda. Porque para mim, eu já falei para vocês aqui, é uma impressão que eu falo isso antes da lesão do Moreira. Ele teve uma lesão séria no joelho, lembra? Ficou um tempão parado, agora teve uma lesão muscular, mas já foi relacionado, já tá pronto. Eu sempre falei para vocês, o Moreira para mim, dessa geração aí que veio de Cotia, ele é o melhor de todos. Ele é o melhor, tecnicamente, a inteligência dentro de campo. Para mim é um jogador que vai, se conseguir se livrar dos problemas de lesão que ele tem, que não são poucas as lesões, se ele conseguir se livrar desse problema de lesão, ele vai ser um jogador excepcional. Sabe, eu imagino o Moreira estilo Beraldo, sabe? Que aliás fiz o primeiro gol dele pelo PSG, torço muito por esse menino, pelo Beraldo, e também pelo Moreira. Torço por todos eles, mas eu acho que não custa arriscar, porque o Wellington tá numa péssima fase, né? O Wellington teve alguns bons momentos, mas eu acho que a cabeça do Wellington precisa entrar em ordem. O Patrick, para mim, é um jogador que não tá pronto. Se eu fosse da diretoria do São Paulo, emprestaria o Patrick para ganhar experiência, porque ele não tem. Das vezes que ele jogou como profissional, ele foi muito mal. Para mim, não tá pronto. E o Wellington tá numa fase terrível. Eu arriscaria o Moreira. Não custa nada arriscar. Porque eu acho que pior que o Wellington tá jogando e pior que o Patrick, o Moreira não vai ser. O que vocês acham disso, hein? Vocês acham que é uma boa ideia? Eu queria ver, vamos ver aí, vamos, né? A gente não tem opção. Até porque o Wellington tá jogando todos os jogos. Aí daqui a pouco é outro que vai se estourar aí. Aí você não vai ter lateral esquerdo nenhum, né? Vai ter o Patrick como titular. Já pensou? Vou bater até na madeira aqui, porque a gente falou do Caleri e o Caleri se lesionou. É só tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. O Wellington tá jogando todos, é o jogador que mais jogou esse ano com a camisa do São Paulo. Então precisa tomar cuidado porque, né? Pra não estourar o jogador aí de novo. Antes de falar da Leila, deixa eu falar da KTO. O pessoal da KTO também são os amigos também lá preocupados comigo, com a Érica e também faço questão de falar desses caras, porque também tem um lado, porque a gente pensa, né, casa de aposta, negócio frio, longe, não, por trás das casas de aposta tem seres humanos, atrás dessas empresas tem seres humanos, e esses caras também preocupados com tudo e falaram, não se preocupa com nada, resolva aí o seu problema com a Érica, torcendo por ela, vai dar tudo certo. Então vou deixar no primeiro comentário fixado para você também prestigiar a KTO, que é uma empresa séria, bacana e que
te oferece várias promoções se você usar o cupom Barolo, e também tem seres humanos muito bacanas por trás. Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo ao pessoal da KTO. Então eu peço para você prestigiar mesmo essas empresas que estão aqui com a gente, porque não é fácil para essas empresas, ainda mais um cara como eu, não é fácil. Talvez se eu fosse, né, baba-ovo, se eu fosse assessor de imprensa, né, como tem muitos aí, talvez a minha vida fosse mais fácil. Mas para essas empresas bancarem e um canal como o meu, né, no estilo do meu, não particularmente o meu, mas que tem essa postura de crítica, de cobrança, não é fácil. Eles enfrentam muita pressão, é um negócio que vocês nem imaginam como é. Então agradeço muito ao pessoal da KTO por tudo mesmo, pela parceria. Hoje chegou o kit para mim, a garrafa, chegou mais boné, camiseta. Então tratam a gente com carinho, isso é fundamental, e eu sou grato e faço o que eu puder também para retribuir esse carinho todo, tá? Olha só, a dona Leila Pereira foi no programa da Ana Maria Braga e é impressionante como é arrogante aquela mulher, né? Eu acho uma ótima administradora, porque senão ela não teria o sucesso que ela tem, né? Se bem que muita gente contesta a maneira que ela ganha dinheiro, né? Mas eu acho ela de uma arrogância, aquela postura de... Parece que ela só ela existe no futebol. Eu acho até em desrespeito ao próprio Palmeiras, né? Você lembra a entrevista que ela deu falando a impressão... Eu até comentei um dia aqui. Parecia que antes dela chegar o Palmeiras não existia. E quando ela foi embora também não vai existir mais. Eu acho de uma arrogância, não sei o jeito, da maneira que ela fala. Sinceramente, eu tenho um lado empresarial que eu também gostaria de ver uma pessoa como ela comandando o São Paulo do lado profissional. Já até falei aqui com vocês. Mas esse lado, essa postura... E aí ela falou que... eu vou dizer exatamente o que ela falou, porque para não ficar, né, palavras na minha boca, ó. Ela foi perguntada na confusão, tá? E pela Ana Maria Braga, e ela respondeu o seguinte, abre aspas. Recentemente aconteceu um fato com um rival da gente, é o São Paulo, o rival tem nome, o rival, tá? E o que esperávamos é um julgamento. O que não pode acontecer são pedidos falsos de desculpas e abrindo precedentes muito complicados, porque agora você pode xingar e só pagar uma multa. E tudo bem. Estou falando do jogo contra o São Paulo. Então, fecha aspas. Só um recado para dona Leila. Porque o Palmeiras ficou indignado porque os jogadores não foram punidos, né? E muita gente da mídia também. Mas isso é culpa do próprio São Paulo. Porque o São Paulo era vítima da história toda quando acabou o jogo e virou vilão da história por tudo que os diretores fizeram, que o Casares fez, que o Belmonte fez, que os jogadores fizeram. O São Paulo virou o vilão da história. E era tudo que a mídia anti-São Paulo quer, né? Porque a gente sabe que tem, enquanto o São Paulo é odiado por parte da imprensa. Era tudo que a mídia queria, para descer o pau no São Paulo, transformar o São Paulo em vilão. E foi exatamente o que aconteceu. Agora, dona Leila, a gente pode também, o TJD também pode punir o Abel Ferreira quando ele xinga, quando ele esbraveja, quando ele peita jogador, quando ele toma celular da mão de criança, de jornalista, quando ele faz os absurdos que ele faz. Pode também cobrar multa, porque o que acontece? Expulsa o cara, ele fica um jogo lá assistindo da cabine e grande coisa, não vai mudar nada. Então... A suspensão do Abel Ferreira e a suspensão do Belmonte, pra mim não tem muita diferença não, viu? Desculpa. Ah, mas o Abel fica fora do campo. Fica fora do campo um jogo, no dia seguinte ele tá fazendo a mesma coisa. Porque ele já cansou de fazer isso. E auxiliar falando de sistema, aquelas barbaridades que a senhora sabe que ele faz. Então, é um grande treinador. Uma coisa, outra coisa, como diria Roberto Avalone. Mas a senhora está indignada, porque agora pode xingar. O seu treinador faz isso todo jogo, com arbitragem, com imprensa, com todo mundo. Com o rival, com o jogador adversário, ele faz isso todo jogo. E então, agora a senhora está indignada porque o São Paulo está pagando uma multa, porque não foi punido o jogador. Não sei, acho que a gente precisa olhar mais o próprio rabo para falar, né? Então... A senhora falar... E eu não tô defendendo o Belmonte, não, tá? Não tô defendendo o Belmonte. Pra mim, um diretor de futebol de São Paulo jamais pode falar aquela atrocidade que ele falou. Já não era nem pra estar ali. Já não era nem pra estar lá. Porque ele, Casares, o piti deles lá dos jogadores, que eu não vou passar pano também, não. Erraram. E teve gente que teve coragem de falar que o Klaus deu aquele pênalti no Juan, absurdo, quase arrancou a perna do Juan, porque o Casares teve piti. É impressionante como algumas pessoas caem na onda de determinados setores da imprensa, né? Porque o que aconteceu? Quando vocês viram os vídeos de vários canais palmeirenses comemorando quando o Ituano fez o gol, e depois aquela cara de triste quando o São Paulo fez o gol do Lucas,
nem nesses canais aí as pessoas contestaram o pênalti. No dia seguinte, no mesmo dia à noite, aí os setores da imprensa corintianos, palmeirenses, que odeiam o São Paulo, começaram com essa história aí. Pressionou. Um pênalti absurdo, um pênalti claríssimo, que eu até comentei. Até o Candançã daria aquele pênalti lá. Então, essa história ainda tá rendendo, mas Aí, o que acontece com tudo isso, né? Porque o Abel falou, o Belmonte foi falar aquela besteira lá também. O Casares deu piti, o Rafinha não sei o quê. Se esquece de comentar sobre a péssima arbitragem do Candançã e daquela cidadã lá que prejudicou o São Paulo. Os dois prejudicaram muito o São Paulo Futebol Clube. Isso tudo foi esquecido, ninguém tá fazendo nada por benefício da imprensa, ninguém tá por benefício da arbitragem, para melhorar a arbitragem, nem imprensa, nem jornalista, nem diretor, nem Leila Pereira, nem ninguém. Nem Casares, nem ninguém. Ninguém tá preocupado com a arbitragem, o nível da arbitragem. Ninguém tá preocupado. A gente vai ter as fases decisivas aí do Campeonato Paulista. Qual é a chance de acontecer lambança em cima de lambança em todos esses jogos que a gente vai ver aí, dos próximos jogos? Então, toda essa fumaça, todo esse burburinho, o que é para resolver, que é o nível da arbitragem brasileira, que foi onde tudo começou. Se o juiz não fosse tão ruim, se o Candançudo lá não fosse tão ruim, e nem a cidadã do VAR, que eu nem lembro o nome dela, se eles não fossem tão ruins, nada disso teria acontecido. Absolutamente nada disso teria acontecido. Então eu acho que a gente precisa focar no que realmente é importante, tá? Bom, gente, a gente se encontra amanhã, mais uma vez, obrigado. Momento Maguila para vocês, eu queria dar um abraço em cada um que desejou melhoras para a Érica. O grupo de membros do canal também, todo mundo preocupado. Agradeço de coração, gente. Muito obrigado. E agora eu vou cuidar dela. Agora também que acho que ela vai ter que cuidar de mim, né? Porque eu tô morto de cansado. Acho que agora que você alivia um pouco a pressão, que dá aquela baixada. Mas amanhã eu tô de volta. Amanhã a gente conversa mais no vídeo das 8 horas, tá bom? Fiquem com Deus. Que não vai São Paulo, vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. E mais uma vez, obrigado pros amigos. Tchau, tchau.